Por exemplo, Bolsonaro. Todo mundo achou que o Bolsonaro era a esperança, ele ia mudar e tudo mais. Quem que ele coloca para ser o ministro da Economia? O Paulo Guedes. Tu acha que o Paulo Guedes é um globalista? Claro que ele é. Ele é óbvio. Ele é amigo do Klaus Schwab, do Jorge Soros. Ele é um servo do Fórum Econômico Mundial, igual a Marina. Ele e a Marina são aliados, entendeu? Politicamente. Então, o Bolsonaro realmente foi uma mudança dos paradigmas políticos de um tempo atrás. Mas a partir do momento que ele chegou no poder, ele não teve a inteligência de entender que ele estava sendo usado por interesses externos. Interesses externos. Mas tu acha que algum presidente, assumindo a tua tese, tu acha que algum presidente teria capacidade de resistir a essa influência externa? Eu acho que nenhum tentou. Nenhum tentou. De verdade, não. Mas se o A Coreia do Norte consegue, pô. Coreia do Norte. Eles têm apoio da China, né, pô? Pô, e a gente não poderia ter o apoio da China se a gente quisesse? Eu não confiaria nos chineses. Porque se você reclama que o globalismo ocidental é algo ruim, o esquema russo-chinês é muito pior. Você acha? Com certeza. Eu não sei, não. A Bárbara Martinelli estava aqui falando ontem, né? Com você. Ela tem essa visão. Eu também tenho. Porque, assim, ela fez um argumento muito bom, que no sentido de que o globalismo ocidental, mesmo que seja coletivista, né, anti-nações e tal, ele ainda tem uma raiz, em algum sentido, nos valores americanos. Você acha? Porque ele está envolvido no Ocidente. E daí? Então existe mais força dos povos do Ocidente para debelar esse globalismo. Porque tem essa tradição de Estado menor e republicanismo. A China não existe nada disso. Tudo bem, tudo bem. A China sempre foi um império. Sim. Foi um Estado centralizado nos imperadores e depois virou centralizado no imperador Mao Tse-tung, né? Os novos imperadores lá. A China, a influência que ela quer nos trazer filosófica e ideológica é totalmente contrário a tudo aquilo que nós temos como libertários, ou que queremos um Estado menor ou liberdades civis. Ela é totalmente contra aquilo. Mas o globalismo também é, pô. Mas ela é muito mais isso. Ela é uma mistura de imperialismo chinês com o marxismo. Mas se você for olhar a postura da China no ambiente externo, você não vê eles sendo tão agressivos no exterior igual os Estados Unidos é. Ainda, porque agora que eles estão entrando numa fase de realmente poderio militar relevante, né, e monetário. Tanto que eles estão entrando na África, lá com os juros, né, fazendo empréstimos, estão expandindo sua influência. O plano deles é a conquista do Mar do Sul, lá, né, da Ásia, com Taiwan e os outros países. É um esquema imperialista. Mas só porque eles chegaram mais tarde nesse rolo global, você está dizendo que eles são piores, menos piores do que os globalistas ocidentais? É que talvez o que eu sinto na pele, né, como uma ameaça hoje em dia, é o globalismo. Não é... Eu nunca percebi um joguete dos agentes do governo chinês pra me fuder, entendeu? Mas do globalismo eu já senti. Vamos falar assim, vamos tirar a tua perspectiva, pessoal, vamos tirar a tua pele do jogo. Vamos falar só das ideias do mundo, assim. Claro, o globalismo está mais perto da gente, porque a gente está no Ocidente. Sim, sofre mais com ele? Sim, logicamente. Mas, a longo prazo, as ideias que fundamentam hoje o Partido Chinês e a China, e a Rússia também no geral hoje em dia, são ideias muito mais nefastas que você decididamente jamais ia querer qualquer coisa a ver com elas. Não, tudo bem, mas eu nem argumento que eu sou a favor do modelo chinês para ser usado aqui, entendeu? Não é isso que eu penso. A questão é que o maior inimigo nosso hoje em dia é o globalismo. Você viu a notícia no Financial Times que falou que a CIA basicamente estava se gabando que eles foram os responsáveis de garantir a democracia aqui no Brasil? Sim, o imperialismo americano, né, invadindo os outros países, né, controlando a soberania, sim, isso é tudo muito perigoso, claro. Quem que você acha que deu poder pro Xandão fazer o que ele fez? Tu acha que foi a CIA? Claro que foi! Era eles que queriam garantir a democracia, eles estão admitindo isso, tá ligado? Eu não vi esse artigo. Põe aí o Financial Times, Financial Times Elections Brasil, coloca aí. Eles trabalharam ativamente no Brasil para moldar os resultados das eleições. É claro que eles dão um argumento... Isso. É claro que eles dão um argumento de que, não, a gente estava protegendo a democracia e tudo mais, mas quem usa essa mesma narrativa de proteção à democracia a todo custo? É o Alexandre de Moraes, não é? Será que não tem uma ligação? Eu não estou dizendo que tem, não sei, mas parece. Tá, pelas ideias ali parece que há uma correlação. Puxa o microfone pro seu, Egin, porque tá meio longe. Puxa na boca, assim. Melhor. É que você virou olhando pra ali, aí saiu. Cara,
teria que ler esse artigo, mas tu fala que há uma correlação, né? Mas uma relação direta de prova de que o Alexandre de Moraes está em conluio, eles falam, eles conversam, né? Mas é deduções lógicas que a gente pode fazer dado o Sim. contexto, tá ligado? Ó, quando o Brasil estava preparando para organizar a eleição presidencial no último outubro, muitos governos ao redor do mundo enxergaram a votação com um senso de foreboarding. Eu não sei o que significa isso, foreboarding. É medo, é apreensão. Com um senso de apreensão. A extrema-direita que estava no poder do Jair Bolsonaro estava flertando abertamente em subverter a democracia do país. Tipo, isso é meio narrativa, tá ligado? Eu não sei que se eu vi ele flertando com... O que ele falou? Ele ia dar um golpe com... Eu não sei, entendeu? Sim. Pode ser que ele tenha tentado dar um golpe mesmo, mas eu não sei se é necessariamente assim que eu enxergo, tá ligado? Mas, obviamente, os Estados Unidos enxergavam dessa forma. Para eles, o Bolsonaro era um perigo. E eles tinham que impedir que o Bolsonaro colocasse qualquer narrativa que pudesse roubar a eleição para ele, entendeu? Mas mesmo se eles tivessem, tipo, os democratas lá com o Biden tivessem um interesse em não deixar o Bolsonaro ganhar, eles tiveram alguma influência no funcionamento das urnas, uma coisa assim? Eu não sei, é possível. É possível, mas não há provas no caso, né? Não tem prova de nada. Prova de nada, certo. Mas a CIA, a gente sabe como ela funciona, né? Tem muita gente que tem uma ideia da CIA, e eu já conversei com pessoas de direita, por exemplo, que colocam a CIA num pedestal de que eles estão protegendo o Ocidente e protegendo a democracia. Para mim, isso é uma visão ingênua demais do que a CIA faz. A CIA é uma organização de inteligência que o propósito dela é destruir a mentalidade do próprio povo deles. A CIA já fez diversas operações de desinformação, ou fake news, ou de operações psicológicas para desestabilizar a própria nação. Então, como que a CIA pode ser considerada pelo brasileiro como um órgão respeitável quando existem milhares e milhões de fatos que mostram que, durante os séculos, a CIA teve funções muito horríveis no processo político? Não, eu não vou longe a ponto de defender a CIA como um bastião da democracia ocidental, né? Não vou chegar longe disso, não. Como é um instrumento de ação do Estado, né, de desinformação, porque a CIA teve que lutar contra a desinformação soviética, né? Eles aprenderam muita coisa naquela época, né, que deve aplicar até hoje, né? Eu não sou nenhum inocente. Como um minarquista, eu quero mesmo que esses maus que esses entes do Estado fazem fiquem para todo mundo ver. E temos que combatê-los, com certeza. Sim. Com certeza, eu concordo contigo. Então, é isso que eu tô falando. O Brasil sofre muito mais com a influência globalista hoje em dia. Não, influência sim, estamos no espectro, né? Exato. Com certeza. E como a China está do outro lado do mundo... Mas aí que tá, tu pensa em fazer alguma, tipo, na tua idealização, tu acha que a China poderia nos ajudar em algum sentido? Com certeza. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendeu? A China não está no processo de dominação global. Eles estão começando a ter um exército que chega aos pés dos Estados Unidos, entendeu? Então, historicamente, tem um processo muito longo antes da China se tornar o poder dominante que talvez eles queiram se tornar. E eu não tiro esse seu argumento de você. Eu, com certeza, acredito que todo mundo que tem poder quer mais. E isso inclui a China, a Rússia e todo mundo. Todo mundo quer dominar o mundo. É um bando de pink cérebro aqui, nesse planeta, entendeu? Sim. Então, mas... Ao mesmo tempo, se a gente olhar o contexto geopolítico, a gente pode entender que existe uma oportunidade hoje do Brasil de ter uma independência desse contexto globalista, usando a China como uma válvula de escape de negociação contra os globalistas. Mas entendeu? para isso, eu acho que tu precisaria fazer um governo com uma soberania muito mais fortes e meios para se repelir também de uma certa influência chinesa que pode tentar se imiscuir aqui no Brasil, no caso, né? Concordo plenamente. Eu até acho que você tem, não sei se tu falou com a Bárbara Martinelli, isso, que você gostaria de fazer um novo tipo de nacionalismo, ou um novo tipo de soberania nacional, né? Isso. É engraçado porque eu vejo isso, muita gente falando isso, não só você. Vamos pegar você, eu vou por motivos práticos colocar você no espectro da direita aqui, tá? Tá, claro. Aí você tem o Jones Manuel e você tem o Elias Jabbour falando praticamente o mesmo argumento que você. Tipo, para eles é fazer uma soberania contra... Para eles não é o globalismo, é o imperialismo americano. É a mesma coisa, no final Então, das contas. No final das contas, mas é que tá, é engraçado que você, o Jones Manuel e o Elias Jabbour têm essa mesma visão de criar um tipo de nacionalidade nova,
uma nova soberania forte para resistir a qualquer plano globalista, seja chinês ou seja americano, globalista. Contra os chineses eles não vão fazer contra os nada, chineses, eu acho né? que eles até aceitam vender todo mundo aqui, na verdade, né? Sim, com certeza. Com certeza, né? Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarchx. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!